pior ano para o planeta desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A receita de 2020 incluiu quase 2 milhões de mortos pela Covid-19, a economia paralisada, fome e desemprego. Foi um ano especialmente ruim nos Estados Unidos e no Brasil, com 2 presidentes que aprofundaram a pior crise sanitária em um século. Trump acabou derrotado pelo voto e não queria reconhecer o resultado da eleição. Bolsonaro ameaçou um golpe, foi contido e terminou o ano mais fraco. Este foi um ano também em que a luta contra o racismo foi para o centro do debate em todo o planeta. Manifestações, resistência em vários continentes. A vacina vem aí em 2021, mas no Brasil está difícil passar por essa travessia. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia especial de fim de ano. O mundo ainda não havia se recuperado da grave crise financeira de 2008, quando sofreu o baque do coronavírus. As primeiras imagens vieram da China, na província de Wuhan. Imagens terríveis de gente caindo, esperando atendimento nos hospitais. Pareciam cenas distantes, mas logo o vírus se espalhou pelo planeta. Primeiro chegou a Itália, que também não conseguiu dar atendimento adequado, especialmente na região de Milão, hospitais superlotados, gente morrendo na fila, sem UTI suficiente para o atendimento. Em março, a Covid-19 desembarcou aqui no Brasil. O país é o segundo do mundo em número de mortos. Mais de 180 mil pessoas morreram por causa da Covid-19. O governo Bolsonaro desprezou a pandemia desde o começo. Falou que era uma gripezinha, o Bolsonaro disse que tinha histórico de atleta, que não precisava se tratar, que não era coveiro, que não era com ele o problema. Enfim, desprezou as vítimas, desprezou a própria doença. Vamos assistir alguns trechos com as frases de barbárie ditas pelo capitão do exército que ocupa a presidência da República. Não podemos ter histeria, meu Deus do céu. Não sou coveiro. Tá? Daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Foi todo o ano de 2020 desse jeito. Quando ficou claro que a pandemia tinha chegado para ficar, governadores e prefeitos, pelo menos, tomaram algumas medidas, né? Construíram hospitais de campanha, tomaram medidas para fechamento do comércio, sempre com a oposição dos bolsonaristas, atrapalhando, confundindo, gerando confusão em boa parte da população brasileira. Chegou um momento em que parecia que o governo Bolsonaro tinha perdido totalmente o controle da situação. Quem não se lembra do haitiano na porta do Palácio da Alvorada dizendo: Bolsonaro, você não é mais o presidente? Vamos ver? Você está entendendo bem, você está entendendo, estou falando brasileiro. Você não acabou. Você está recebendo mensagem no meu celular. Todo mundo, todo brasileiro está recebendo mensagem no seu celular. Você está recebendo mensagem desse espírito mandar para você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não precisa ver difícil. Eu descobri tudo. Bom, mas o Bolsonaro resistiu fazendo esse discurso de negação da doença. No mês de maio, uma situação muito difícil no Brasil. Fanáticos bolsonaristas foram até Brasília, montaram um acampamento, atacaram o Supremo Tribunal Federal com fogos, prometeram invadir o Congresso, prometeram fechar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal e diziam que estariam acampados em Brasília até que isso ocorresse. O Bolsonaro foi para a rua e deu apoio a essas manifestações. Era a tentativa de um golpe de Estado mesmo no Brasil. Bolsonaro foi contido, principalmente por ações do Supremo Tribunal Federal, e teve que recuar. Foi nesse momento que ficou claro que essa turma de fanáticos, esses youtubers, esses mais estridentes, não tinham toda essa força. O ministro Weintraub se despediu do governo, teve que fugir para os Estados Unidos, tinha até ameaça de ser preso. Alguns foram presos, inclusive a líder desse acampamento de Brasília, que ameaçou agredir um ministro do Supremo Tribunal Federal e no final
chorou quando descobriu que não tinha esta força toda. Tem horas que eu só queria gritar e gritar e gritar e gritar pra alguém me ajudar. Mas não existe esse alguém. Tem que resolver os meus problemas. E não tem Bolsonaro pra ajudar. Não tem Damares pra ajudar. Sabe? O que ajudou muito a conter o Bolsonaro também foi a prisão de Fabrício Queiroz. Quem não se lembra daquela imagem estranha, né? Numa casa em Atibaia, no interior de São Paulo, Queiroz sentado na mesa com um colchão atrás dele, preso. E ele que estava numa casa que pertencia ao advogado Wassef, um operador em Brasília. A mulher, ex-mulher de Wassef, tem vários contratos no governo federal. E o Wassef escondeu Queiroz na casa dele em Atibaia. Qual a importância do Queiroz? Ele operava o esquema das rachadinhas para o Flávio Bolsonaro, para os filhos de Bolsonaro. E, portanto, era um elo que poderia levar à prisão de Flávio Bolsonaro. No momento em que Queiroz foi detido em Atibaia e levado depois para o Rio de Janeiro, Bolsonaro começou a baixar a bola. E aí, em vez daquela estridência de golpe, de alimentar os youtubers e a extrema-direita, ele partiu para um acordo com o Centrão. São 2 governos Bolsonaro, um antes e um depois da prisão de Queiroz. Ele foi aprofundando essa aliança, abrindo espaço para ministros do Centrão no governo. E aí Bolsonaro deu um outro golpe. Ele não conseguiu dar o golpe que ele pretendia de fechar Congresso Supremo, mas ele deu um outro golpe. O auxílio emergencial, que salvou muita gente da fome nesse ano tão difícil. Bolsonaro e Paulo Guedes não queriam a aprovação do auxílio emergencial. Depois queriam só R$200, mas o Congresso Nacional aprovou o auxílio emergencial de R$600. E o Bolsonaro encampou como se fosse ideia dele. E isso deu uma sobrevida. Ele perdeu apoio entre a classe média por causa desse discurso maluco de negar a doença e ganhou apoio entre pessoas muitas vezes desesperadas com o desemprego e a fome que receberam os R$600 e passaram a depender desse auxílio para viver. Então, essa foi a receita do ano, essas idas e vindas do Bolsonaro. Ele chegou à eleição municipal enfraquecido, especialmente nos grandes centros urbanos, por causa da operação péssima da pandemia e da má gestão da economia. Nomes apoiados por Bolsonaro perderam a eleição, a esquerda também não se saiu muito bem. Quem se saiu bem foram os partidos do Centrão, que na verdade é a direita, partidos fisiológicos, e se saiu bem também aquela direita liberal, tradicional, PSDB, DEM, MDB. Rio de Janeiro, eleição de Eduardo Paes. São Paulo, eleição de Bruno Covas. Belo Horizonte, eleição de Calil, que é do PSD. A esquerda elegeu o prefeito Edmilson Rodrigues, em Belém do Pará, pelo PSOL numa aliança ampla, que incluiu também PT, PDT, PCdoB. Bom, falando em eleição, esse foi um ano marcado também pela eleição nos Estados Unidos, com a derrota do grande aliado, do grande patrono, né, de Bolsonaro, Donald Trump. Biden saiu atrás, virou por estreita margem em estados importantes, Geórgia, Pensilvânia, Wisconsin, e com isso ganhou a eleição. Trump ameaçou não reconhecer os resultados, depois acabou tendo que baixar a cabeça e reconhecer a vitória de Joe Biden. Bolsonaro perde um aliado nos Estados Unidos. Na América Latina, vitórias importantes da esquerda. No Chile, com a aprovação da convocação de uma constituinte. Finalmente o Chile vai dizer adeus à Constituição que veio desde a ditadura de Augusto Pinochet. E na Bolívia, grande vitória do MAS, partido de Evo Morales. Vocês se lembram, ano passado, Evo Morales sofreu um golpe, quase morreu assassinado, teve que fugir para o México e depois a Argentina. Um ano depois, eleições, e o partido de Evo, o candidato de Evo, ganha as eleições. Luiz Arce ganhou no primeiro turno e tomou posse numa cerimônia bonita com os movimentos sociais e os indígenas ali em La Paz, dando apoio ao novo governo. Evo Morales pôde voltar à Bolívia, uma imagem também simbólica. O presidente argentino levou o Evo até a fronteira e Evo então cruzou a fronteira para a Bolívia de volta, colocou o chapéu típico dos mineiros bolivianos e depois foi recebido por uma multidão
esta imagem marcou demais o ano, uma espécie de uma virada aqui na América do Sul. Foi um ano também marcado fortemente pelas manifestações antirracismo nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, depois do assassinato por um policial de George Floyd. Isso tomou conta de vários continentes, foi para o esporte, o pessoal da NBA, da Fórmula 1 com o Hamilton, no futebol. Aqui no Brasil, houve outras manifestações por causa do assassinato bárbaro de um homem negro na saída do Carrefour em Porto Alegre. Mas no Brasil, os movimentos sociais não foram para as ruas. A pandemia acabou ajudando Bolsonaro nesse sentido, porque as pessoas têm medo de sair para as ruas em manifestações. Têm saído para ir ao comércio, para se arriscar, infelizmente, já que o governo insufla essa dúvida e essa confusão e muita gente tem saído para as ruas. Então, esse foi uma espécie de resumo desse difícil ano de 2020, como eu falei na abertura, o ano mais complicado para o planeta e para o Brasil desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O país, o mundo, na verdade, começou a vacinar e o Brasil espera ansioso pela vacina. O plano de imunização teve que vir arrancado, o governo foi obrigado a apresentar esse plano pelo Supremo Tribunal Federal. 2021, a gente espera que venha com a vacina. Será uma longa travessia para vencer a pandemia e as trevas da desinformação. Para caber todo mundo que merecia estar dentro da panela de pressão desse ano de 2020, talvez a gente tivesse que substituir a panela por um caldeirão. Mas caldeirão não é uma boa ideia, porque remete àquele personagem que faz um programa na televisão, tem esse nome, o Caldeirão, né? E ele quer se lançar a voos maiores, inclusive como candidato. Então, vamos deixar a panela de pressão mesmo. Dentro dela, vou colocar pelo menos 3 personagens. O homem que queria passar a boiada, e passou a boiada no meio ambiente. O Ricardo Salles, o desministro do meio ambiente. Este ano ficou marcado pelas queimadas no Pantanal e da Amazônia. O Brasil virou pária no sistema internacional e pode entrar numa lista de países que não preservam o ambiente. O Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos, já disse que vai fazer essa lista e deve incluir Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Outros 2 que vão para a panela de pressão. Paulo Guedes não entregou nada do que prometeu, né? Disse que ia privatizar tudo, não privatizou nada, ainda bem. Seria pior ainda se tivesse conseguido. Mas a gestão da economia é desastrosa. Já vínhamos com alto desemprego antes da pandemia. Durante a pandemia, se não fosse o Congresso aprovar o auxílio emergencial, o Brasil estaria num caos ainda maior. Ele está cotado realmente para cair fora do governo ao longo dos próximos meses. E por fim, Sérgio Moro, super-ministro, herói do combate à corrupção, foi para o governo depois de prender Lula e favorecer a vitória de Bolsonaro, virou ministro, ganhou de presente o Ministério da Justiça. Rapidamente entrou em choque com a família Bolsonaro. Saiu, hoje é odiado pela extrema-direita, considerado um traidor, mas arrumou uma bela de uma boquinha, o Moro, como consultor de uma empresa internacional, e ele presta consultoria para quem? Para as empresas de construção civil que ele, Moro, ajudou a quebrar. Odebrecht, OAS, como juiz na Lava Jato. Para pegar o Lula, ele quebrou a construção civil brasileira. E agora vai ganhar dinheirão, como consultor destas empresas. Moro, Paulo Guedes, Ricardo Salles, na panela de pressão de 2020. Bom, num ano tão difícil para todos nós, o cafezinho vai em primeiro lugar para os profissionais de saúde, médicos, médicas, enfermeiras e enfermeiros, todos os profissionais que lutaram e seguem lutando nas UTIs lotadas, nos hospitais públicos e particulares de todo o Brasil. Um cafezinho para esses profissionais e também para as famílias e para as vítimas que nos deixaram por causa da Covid-19. Todas as vidas importam, todas as vidas. Mas eu gostaria de prestar uma homenagem, de lembrar um brasileiro inigualável que nos deixou logo no começo da pandemia. Aldir Blanc, um gênio da cultura, da música,
das letras e das melodias. Aldir Blanc, médico de formação, mas um poeta. Passou quase toda a vida no bairro da Muda, ali na zona norte do Rio, na Tijuca, recolhendo as histórias do povo brasileiro nos botequins, nas ruas, e colocando essas histórias, contando essas histórias em suas letras. O Aldir Blanc foi embora, mas fica na memória de todos nós, então, através do Aldir, a gente homenageia também todos aqueles que se foram e deixaram saudades. Eu gostaria, antes de encerrar, de lembrar uma letra do Aldir Blanc que tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo. O Cavaleiro e os Moinhos. Acreditar na existência dourada do sol, mesmo que em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite. Arrebentar a corrente que envolve o amanhã, despertar as espadas, varrer as esfinges das encruzilhadas. Todo esse tempo foi igual a dormir num navio, sem fazer movimento, mas tecendo o fio da água e do vento. Eu, baderneiro, me tornei cavaleiro, malandramente pelos caminhos. Meu companheiro está armado até os dentes. Já não há mais moinhos como os de antigamente. Esse grande Aldir Blanc. Então, um cafezinho para o Aldir Blanc, para todos aqueles que partiram. Lembrando, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais.